Oi, gente, tudo bem com vocês? Recentemente eu vi um podcast do Joe Rogan com o Quentin Tarantino. O Tarantino, se você não conhece, ele é um diretor de filmes super famosos, como Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Django Livre, Kill Bill, Era Uma Vez em Hollywood. E se você, assim como eu, também não viu todos esses filmes, fica tranquilo. Com certeza você já viu um dos famosos memes rolando pela internet ou até no grupo da sua família. Tarantino também é conhecido pelo seu estilo único, as narrativas nada lineares, onde as coisas vão acontecendo e tu nunca sabe o que vai acontecer na próxima cena ou no final do filme, e também pelos diálogos bastante marcantes. Ele começou escrevendo seus roteiros em uma locadora de vídeos. E nesse podcast com o Joe Rogan, ele fala sobre o que ele fez em uma noite para mudar tudo o que ele estava fazendo de errado. Where I'd stay up all night long, and rather than give myself excuses, I would look at everything that I'm fucking up in my life or everything I'm not doing or whatever, and just not give myself any fucking excuses out. Just like nail it. And I would spend like all night laying out everything I'm doing that's wrong. And then I would spend the last 2 hours figuring out how I can change it. And as opposed to just doing it and then going to get some sleep and then you forget about it and fall back into your routine, I decided to change my life. E foi assim que nasceu o método Tarantino. E o que você vai precisar fazer para aplicar esse método? Muito simples. Papel, caneta e uma noite em que tu esteja sozinho e com disposição para olhar para dentro de si mesmo. E por que usar um papel? O fato de a gente já utilizar um papel já facilita a nossa organização das nossas ideias, estimula a retenção dessas informações para nós mesmos e também ajuda até a trabalhar a nossa criatividade. Então, olha, para quem está querendo trabalhar essas soft skills, é um plus aí, hein? E além disso, o papel ele nos ajuda a reter mais a nossa atenção, nosso foco, diferente, por exemplo, se tu for usar um computador, um tablet ou o teu celular aí. Então, ele tem todos esses benefícios. Então, vamos usar o papel, tá? E como a gente vai fazer? A gente vai começar escrevendo lá no topo dessa folha a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo errado? Agora é a hora da verdade. Sem se dar desculpas, tu vai colocar cada ponto que tu acha que está fazendo de errado ou coisas que talvez tu não está fazendo, mas que tu acha que deveria estar fazendo, sendo o mais honesto possível consigo mesma ou consigo mesmo, certo? Eu sei que nos primeiros pontos ali que a gente vai listando nesse papel é a parte mais difícil, foi assim para mim. Então eu demorei bastante ali para pensar e tentar entender o que eu estou fazendo de errado, mas depois que a gente começa, as coisas assim vão fluindo, tá? Para mim foi assim, eu acredito que para você vai ser da mesma forma. A gente começa a fazer um brainstorm consigo mesmo e a gente vai vendo uma coisa vai ligando a outra, a gente vai ligando os pontos e a gente vai lembrando de outras coisas que no primeiro momento a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo de errado, mas que vai saindo muitas coisas. E quando tu menos esperar, tu vai chegar no final dessa folha ou vai faltar ainda espaço na folha e tu vai precisar ir para o outro lado da folha e vai continuar fazendo, até tu achar que agora é o momento em que eu escrevi tudo possível de coisas que eu estou fazendo errado. E nesse momento tu vai ver que tu vai ter ali na tua frente, nessa folha, todos os teus anseios, todos os teus medos, todas as tuas inseguranças, todas as coisas que talvez algum dia tu fez alguma coisa errado ou que tu gostaria que tivesse sido diferente, mas que te trouxeram a ser a pessoa que você é nesse momento. Então isso te gerou os aprendizados e te fez crescer até o momento que tu está agora. E falando em agora, tu pode estar pensando, tá, tudo bem, eu consegui listar aqui todas as coisas que eu faço de errado, mas e aí? E agora? O que eu faço com isso? Agora a gente vai para a nossa segunda etapa desse exercício, que é o que a gente vai pensar o que a gente está fazendo de errado, certo? E como que a gente pode estar pensando diferente, como que a gente pode estar agindo diferente, o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, tá?
Essa parte eu sei que é a mais difícil de todas, mas confia em mim, segura na minha mão, a gente vai conseguir passar por isso. E por que que isso é difícil? Porque nem sempre a gente vai ter a resposta para tudo que a gente quer mudar, tá? Isso é natural, mas normalmente a gente tem essas respostas dentro da gente, a gente só precisa investigar e cavocar um pouco mais isso que a gente chega lá. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar cada um desses itens que tu escreveu nessa folha e tu vai pensar item por item o que tu pode fazer diferente ou o que tu pode mudar. Não precisa ser um para um item que eu fiz errado ou que eu estou fazendo errado, para o que eu vou mudar, o que eu vou fazer diferente. Eu posso fazer ali várias tentativas ou escrever tudo o que vai vindo na minha cabeça e vai anotando tudo que tu pensar ali naquele momento, para que isso fique robusto e depois tu possa de verdade analisar e decidir por qual opção tu vai estar tomando o primeiro passo, fazendo a primeira escolha. Essa é a ideia, a gente fazer depois primeiros passos lentos para que tu vá aplicando também isso. E se caso tu encontrar algum item que te paralise, que tu não consiga enxergar ou entender como que tu pode estar fazendo isso diferente e que talvez não te dê nenhuma ideia sobre isso, a minha sugestão é que tu consulte uma inteligência artificial, como o ChatGPT ou outra, e coloque para ele e veja quais são as sugestões que ele te dá. Talvez alguma sugestão que ele está trazendo ali para ti pode fazer sentido e pode te dar aquele estalo assim, pá, é isso aí que eu quero fazer. Então pode ter essa estratégia também. E lá no final, quando tu tiver listado, então tudo que tu quer mudar ou tudo que tu quer fazer diferente, quando tu vê, tu pode estar tendo ali 100 ou mais ainda de 100 estratégias ou ações que tu pode estar transformando a tua vida e fazendo coisas diferentes a partir de agora. São pequenas atitudes ou grandes passos que têm o potencial de transformar a tua realidade. E cada item dessa lista que tu construiu vai ser uma oportunidade de crescimento e uma forma de abrir portas para um futuro mais alinhado com os teus desejos e valores. Mas um detalhe que é fundamental: o passo mais importante que tu precisa fazer nesse método é realmente agir, começar, fazer essa lista, tirar esse tempo para realmente colocar isso em prática. Caso contrário, isso aqui vai ser mais um vídeo que tu assistiu aqui no YouTube e que tu não fez e não colocou em prática. Sem ação, nada se transforma. É que nem, por exemplo, tu criar aí uma receita de bolo que parece ser super deliciosa. Pensa naquele bolo assim de chocolate, se tu gosta, com muitos morangos, que parece assim uma delícia, mas tu nunca colocar isso em prática, tu não fazer o bolo, não experimentar esse bolo. É a mesma coisa. Então, se você não for fazer, se você não for e praticar o que a gente está falando aqui e dizer, eu vou essa noite criar essa lista, colocar esse método em prática, vou ver o que sai, vou dar esse primeiro passo, de nada vai ter adiantado. O simples fato de tu escrever a lista, mas também não fazer o que você se propôs a mudar, também não vai te trazer a lugar nenhum. A gente precisa, de coragem, de motivação e de também força de vontade para também colocar a cara a tapa e fazer as coisas. E olhar para dentro de si e é isso que eu quero mudar, é isso que eu quero transformar. E falando em coragem, se tu também costuma querer agradar todo mundo ou já teve aí algum conflito, algum desentendimento nos teus relacionamentos, eu vou colocar aqui do lado um vídeo que é sobre a coragem de não agradar, que vai te ajudar com isso. Um grande abraço, tenha um excelente dia e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente!